Olá pessoal, falando desse livro aqui do John Draine, Paulo, é da Paulinas, 1982. Vou continuar falando aqui na página 39. Vamos para a página 39. Ele vai falar sobre a conversão de Paulo, tá? E ali ele fala de uma certa contradição entre o que está descrito em Gálatas com o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Paulo dá grande destaque à visita de que fala em Gálatas capítulo 2. Dá a entender que foi decisiva para todo o seu ministério com os gentios. Se procurarmos no livro de Atos, o relato de uma visita que tenha tido tanta importância para o ministério de Paulo, a ocasião que imediatamente parece satisfazer a esse critério é Atos 15, versículo 1 a 29, quando Paulo e Barnabé se reuniram no concílio lá de Jerusalém. Tá? A posição tradicional tem sido, portanto, a considerar esse Atos 15, 19 como um relato do mesmo encontro de Gálatas 2. Se adota, todavia, tal posição, dois sérios problemas se apresentam então, com relação ao Concílio de Jerusalém. Em primeiro lugar, em Atos 15, a visita do concílio resultou numa ampla e completa discussão das próprias questões sobre as quais tratava Paulo quando escreveu aos Gálatas. O concílio debateu a questão dos gentios cristãos e a lei do Antigo Testamento. Basicamente, a necessidade dos gentios convertidos de terem que cumprir a circuncisão, as leis alimentares, as leis judaicas. Né? Paulo queria que fossem liberados dessa obrigação. E o pessoal de Jerusalém queria que seguisse todo o ritual judaico. Temos em Atos 15 os pormenores de um acordo elaborado pelo concílio com Paulo e Barnabé e, ao que tudo indica, aceito por todos, com base para a admissão dos gentios à igreja cristã. Ou seja, o acordo é, então vamos combinar que quem é judeu continua tendo de fazer circuncisão, leis alimentares, todo o ritual judaico. Quem for gentil convertido não precisa, está liberado disso. Tá? Entretanto, em Gálatas 2, Paulo não faz referência alguma a tal acordo, muito embora deve ter sido decisivo nessa defesa de sua própria posição. Em Gálatas 2, ele se declara que os chefes da igreja nada me acrescentaram. História, sem dúvida, bem diferente daquela de Atos 15, onde insistiram com ele para que ele se conformasse às regras que haviam traçado. Em segundo lugar, se Atos 15 se refere aos mesmos acontecimentos de Gálatas 2, há uma discrepância histórica entre os relatos de Atos e as cartas aos Gálatas. Com efeito, entre a conversão de Paulo e a visita do concílio, os Atos nos falam de duas visitas anteriores a Jerusalém, em Atos 9, 26, 11, 30 e 12, 25. Ao passo que Paulo só menciona uma visita a Jerusalém, em Gálatas 1,18. É inconcebível que Paulo tenha se enganado, porque toda a sua argumentação na carta aos Gálatas se invalidaria se ele tivesse omitido sequer um encontro. Seria necessário, pois, supor que Lucas deve ter se equivocado na sua narrativa de Atos, seja por descrever duas vezes o mesmo incidente, seja por simples ignorância. Além dessas dificuldades que inviabilizam associar Atos 15 com Gálatas 2, diversos outros pontos menores sugerem também que, de fato, esses dois relatos não descrevem o mesmo encontro. Aí ele vai citando aí. Diante dessas diferenças entre Atos 15 e Gálatas 2, parece melhor supor que Gálatas 2 registra os mesmos acontecimentos de Atos 11, ou seja, não é o Concílio de Jerusalém. Então, veja, temos aí um problema ali de compatibilidade entre Atos com Gálatas, né, que ele discorre. Agora,
Ele também vai falar, ali na página 51, de um autor que é William Hunsey. William Hunsey foi o primeiro exegeta de certa projeção a propor a teoria aqui adotada. No começo deste século, século XX, ele empreendeu amplas pesquisas arqueológicas exatamente nas áreas da Ásia Menor que estamos falando. No decurso do seu trabalho, veio a descobrir que a província romana da Galácia incluía não só o antigo reino dos Gálatas, no norte da Ásia, mas também a região meridional da Licaônia, onde Paulo pregara, estabelecendo assim as igrejas de Listra, Derbe e Icônio. Se aceitarmos as provas de Ramsay, temos um bom fundamento para o ponto de vista aqui adotado, isso é, de que a carta aos Gálatas foi escrita por volta de 48, às igrejas que Paulo já tinha visitado na sua primeira missão. Então, quando ele fala de cartas de Gálatas, ele está se referindo a essas igrejas aqui que ele já havia visitado. Tá? Uma outra questão que o William Hunsey vai trazer é que ele analisa o texto de Atos dos Apóstolos e as diversas referências geográficas e de personagens políticos que Atos dos Apóstolos lhe traz. E existe uma concordância muito grande. Todas as referências geográficas e as personagens, procônsul, que são ditos ali, eles batem com o que se sabe historicamente deles. Então, William Hansen ele vai concluir que o livro de Atos dos Apóstolos ele é historicamente bem consistente. Então, toda vez que vocês virem uma crítica, né, ao livro de Atos, né, convém recorrer à literatura daí do William Hansen e ver a defesa que ele faz lá. Tá? Outra questão que vai ser discutida na carta de Gálatas, né? O Paulo vai discorrer a questão da lei judaica, né? Aí diz assim, não era a lei a mais alta revelação de Deus no Antigo Testamento? Acaso não superava ela tudo que precedera? Para Paulo, não. Como a lei ou a Torá só se efetivou muito depois do tempo de Abraão, não podia de modo algum alterar uma promessa direta feita a ele por Deus. A herança prometida a Abraão não podia ser conseguida pela lei e pela promessa. A lei tinha outra finalidade do plano de Deus. Então, Paulo está chamando atenção para isso. O Abraão, na época, ainda não tinha a Torá lá. A Torá só se efetivou no tempo de Moisés. Então, bem depois. Então, houve um período grande ali sem a lei propriamente escrita, né? E, no entanto, essas promessas de Deus já estavam em vigor. Em segundo lugar, a lei foi dada para ser nosso pedagogo, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Isso está em Gálatas 3:24. Os homens tentaram conquistar a salvação pelos seus próprios esforços em observar a lei, mas verificavam que era uma tarefa impossível. Preparava-se assim o caminho para o novo ato da graça de Deus em Jesus Cristo. A lei do Antigo Testamento só deveria vigorar até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Está lá em Gálatas 3:19. A descendência viria em Jesus. Encerrava-se assim a era da lei, e aqueles que acreditassem em Jesus estariam libertos do jugo da lei. Antes tinham sido escravos dos elementos do mundo. Agora eram filhos e herdeiros da promessa feita a Abraão. Então, nesse ponto, assim, Paulo está meio que rompendo, né, com a lei, né? Em outras palavras. Então, essa é uma das razões que gerou tanta controvérsia assim com a igreja lá de Jerusalém, que eram mais ligado aos preceitos judaicos, né? Então, isso era motivo de disputa, até que essa tensão foi exacerbada, até que finalmente o cristianismo descolou do judaísmo, né? Mas não tinha como continuar.
Não tinha como continuar. Porque essa interpretação aqui, ela um judeu mais fervoroso não aceitaria, né? Paulo responde às alegações a respeito da circuncisão. Faz ver claramente que a circuncisão não tem valor num sentido ou no outro para o cristão. Tanto faz que o cristão seja circuncidado ou não. A sua posição perante Deus não depende desse tipo de sinal exterior. No caso de pessoas como os Gálatas, submeter-se à circuncisão equivaleria a contestar o que Cristo fizera por eles. Gálatas 5:2. Em todo caso, circuncidar-se obrigava também o homem a observar a lei judaica na sua totalidade. Era isso justamente o que Paulo acabara de rejeitar, e o que a experiência já mostrara ser impossível. A liberdade que Cristo traz é claramente incompatível com o jugo da escravidão trazido pela lei. Gálatas 5:1. É isso, muito obrigado, então.